Esperando ver algo terrível, o velho bandido se virou com um arrepio na espinha. No entanto, atrás dele estavam apenas as cestas de comida que ele havia mostrado antes. Ao vê-las novamente, a saliva escorreu involuntariamente de sua boca. Ele ficou paralisado, como se estivesse hipnotizado. A condessa aproveitou o momento para lhe dar uma escolha: ou aceitava ser alvo de vingança ou desistia do roubo e passava a trabalhar para ela. O líder, desorientado, não conseguiu responder de imediato. Vendo isso, Helen sugeriu que ele pensasse enquanto comiam. Imediatamente, os outros refugiados começaram a concordar. A proposta era bem melhor do que se tornarem inimigos do conde. Diante da situação aparentemente resolvida, Helen acrescentou que, enquanto estivessem ali, ela continuaria com seus próprios assuntos. O velho pediu que seu homem, ainda detido, fosse libertado. Helen se aproximou de Mild, que mantinha a espada sobre o bandido caído, e pediu para que a abaixasse. Assim que a arma foi retirada, o homem saiu correndo dali como se sua vida dependesse disso. Cumpri minha promessa. Agora é a vez de vocês. Se não cumprirem, da próxima vez não hesitarei em matá-los, declarou Helen com firmeza. O velho assentiu vigorosamente, prometendo que manteriam sua palavra. A condessa então se voltou para Mild. Como a carruagem não estava mais em condições de viagem, ordenou que soltassem os cavalos. Depois de algum tempo, os animais foram libertados, com a ajuda dos próprios refugiados. Helen surpreendeu o cavaleiro ao informar que iria montada com ele. Explicou, um tanto embaraçada, que na verdade não sabia cavalgar. Confuso, Mild se abaixou ao lado do cavalo, ajoelhando-se para servir de apoio. Quando ela hesitou, ele assegurou que assim seria mais confortável. Com alguma dificuldade, a condessa montou o animal com a ajuda do cavaleiro, e ele subiu à frente dela, assumindo as rédeas. Antes de partirem, Helen olhou para o velho líder e ordenou que cuidasse dos cavalos, avisando que eram valiosos. Mandarei um homem com vocês. Se tentarem enganá-lo, saibam que não haverá negociações, alertou o chefe dos refugiados. Não se preocupe. Preciso de trabalhadores leais e conscientes, não de bandidos, respondeu Helen, sorrindo com confiança. Com isso, a condessa seguiu em frente acompanhada de Mild, partindo rumo à oficina. Enquanto isso, os refugiados voltaram para a caverna que usavam como abrigo. Sentaram-se em círculo ao redor das cestas e começaram a comer, enquanto o velho refletia sobre sua situação. Se tomasse a decisão errada, acabaria como um escravo. Lembrou-se do olhar dos cavaleiros e concluiu que o tal conde não parecia tão loucamente apaixonado quanto Helen dizia. A situação toda lhe parecia, no mínimo, estranha. E decidiu que dali em diante ouviria menos e observaria mais. Enquanto comiam, sons estranhos vieram do lado de fora. Latidos. Altos, insistentes. Droga, que tipo de cachorro é esse? Murmurou o velho. Deve estar falando da Helen, respondeu uma voz masculina, desconhecida. Assustados, todos se levantaram rapidamente ao ver um homem bem vestido entrar na caverna acompanhado de um imponente cão. Quem está aí? Gritou um dos homens. O visitante se apresentou com calma. Sou Philip Maurice, conde destas terras. Estava passeando com meu cão quando encontrei uma carruagem caída. Ele me trouxe até aqui. Se Blank me guiou até vocês, então vocês estão envolvidos. O velho líder gelou ao perceber quem estava diante dele. Então este é o conde, pensou, pasmo. Avaliando rapidamente, concluiu que talvez fosse melhor capturá-lo e usá-lo como moeda de troca. E se isso falhasse, pegariam o dinheiro e fugiriam. Sim, isso foi coisa nossa, respondeu ele com confiança, tentando assumir o controle da conversa. O olhar de Philip se fixou nas cestas agora vazias. Não precisou ouvir nenhuma explicação, sacou a espada sem hesitar, furioso. Do lado de fora, a noite caía. Helen e Mild ainda estavam a caminho, mas o ritmo do cavalo diminuía. É aqui, disse o cavaleiro, fazendo o animal parar diante de uma construção simples e desgastada. Helen olhou ao redor. A estrutura parecia abandonada. Alguém realmente mora aqui? Perguntou ela,
duvidosa. Mild confirmou com a cabeça. Aparentemente, haviam finalmente chegado ao destino. Diante da porta fechada, Ellen observou com um arrepio que a casa parecia mal assombrada. Logo, uma garota abriu a porta com uma expressão abatida e, ao ver quem estava ali, quase gritou de horror. Bem diante dela estava a própria Cestelle Maurice, a condessa, acompanhada por vários cavaleiros armados. A jovem caiu de joelhos, implorando por misericórdia. Guardem as espadas, vocês a assustaram, disse Ellen, fazendo um gesto para que os cavaleiros baixassem suas armas. Com a voz mais gentil, dirigiu-se à garota, não tenha medo, não viemos por isso. Mesmo assim, a moça tremia. Estava assustada com a presença inesperada da condessa. Entre soluços, explicou que seu pai estava doente e que faria qualquer coisa para pagar a dívida, implorando para não ser vendida. Ellen, sem entender completamente o contexto, lançou um olhar questionador a Mild, que explicou, em voz baixa, que a garota havia se envolvido em empréstimos, ou, segundo suas próprias palavras, atos de misericórdia. Pediu também que a senhora se afastasse, explicando que o conde não sabia de nada daquilo. A condessa seguiu Mild, pensativa, tentando entender a situação. Perguntou então. Eu emprestei dinheiro a moradores? Sim, senhora, respondeu Mild, em voz baixa. Parece que a senhora escondeu isso do conde. Surpresa, Ellen fingiu lembrar-se. Provavelmente estava fora de mim quando assinei os papéis do divórcio, talvez por isso eu tenha lapsos de memória. Se alguém perguntar, explique exatamente assim, orientou. Mild assentiu. Ainda que ela não se lembrasse, era fato que o dinheiro havia sido emprestado, e agora a condessa queria saber o que aconteceria com os devedores. As pessoas que cometerem crimes podem ser executadas, disse o cavaleiro. Então está tudo perdido, murmurou a mulher, preocupada. Ele cogitou que talvez houvesse registros em algum lugar. Se eu soubesse onde estão, não estaria perguntando, respondeu ela, com razão. Parece mesmo que o divórcio foi um golpe forte para a senhora, comentou Mild. Algumas pessoas até cometem suicídio depois de algo assim, acrescentou Ellen, reforçando a ideia de uma memória afetada pelo trauma. Voltaram, então, até a garota que ainda chorava ajoelhada. Ellen suspirou. Pare de chorar, ordenou. Se continuar assim, vou te obrigar a pagar a dívida só porque está me irritando. Lave o rosto. Temos algo importante para discutir. A condessa entrou na casa e sentou-se à mesa. Surpreendeu-se ao ver que o prédio ainda estava de pé, apesar do vento forte. Por dentro, porém, tudo estava em péssimo estado. O lugar era escuro, úmido, e a escada que levava ao andar superior parecia prestes a desabar. A garota logo retornou, tentando manter a compostura. Sentou-se também e voltou a pedir perdão, prometendo pagar o quanto antes. Quando pretende quitar a dívida? Perguntou Ellen. Vou tentar o mais rápido possível. E você sabe fazer velas? A jovem hesitou, dizendo que podia colher safras, vender trigo ou galinhas. Devia à senhora 5 moedas de ouro, com juros. Mas, segundo a carta que receberá, se fosse enviada para a estalagem, seu pai morreria de desgosto. Ellen entendeu pelas palavras da garota que havia prometido vendê-la a uma taverna, como uma agiota cruel faria. Me salve, madame. Estou disposta a fazer qualquer coisa. Só quero ficar com meu pai, implorou com os olhos marejados. Ellen perguntou novamente, com firmeza. Você está mesmo disposta a fazer qualquer coisa? A garota assentiu, determinada. Sabe fazer velas? Surpresa com a insistência, respondeu que a produção não era muito lucrativa, mas a condessa insistiu, e a moça, mesmo relutante, acabou concordando. Este lugar está velho demais para ser uma oficina, murmurou a jovem. Eu vou te ajudar a montá-la, garantiu Ellen. Vou pagar pelo seu trabalho e contratar mais pessoas. As palavras deixaram a garota atônita. A condessa prosseguiu. Faça o que sabe fazer. Em troca, perdoo sua dívida e te ajudo a ganhar dinheiro. Vendo que os olhos da jovem se enchiam novamente de lágrimas, Ellen gritou.
Agora pare de chorar. Em seguida, chamou o cavaleiro, que trouxe uma pequena caixa de velas, 12 unidades, cada uma de cor diferente. Ele pegou uma e a acendeu. Quase imediatamente, a vela exalou um perfume agradável, embora ela percebesse que o aroma ainda não se misturava perfeitamente. Mesmo assim, a jovem admirou sinceramente a vela e perguntou, encantada: "Como a senhora teve essa ideia?" Ele explicou que aquela vela era apenas uma versão de teste, uma representação da ideia principal. Ela própria admitiu que não entendia muito bem do processo e, por isso, precisava de alguém com experiência. A jovem, animada com a proposta, declarou: "Isso é arte de verdade, abençoada pelos deuses. Deixe comigo, madame." "Muito bem, então vamos começar assinando o contrato", disse Ellen, assumindo sua postura firme de mulher de negócios. Enquanto isso, em outro lugar, Philip mantinha-se de pé, espada em punho, diante de um grupo de homens ajoelhados e visivelmente espancados. Com um semblante sério, perguntou: "Então vocês não são ladrões, mas refugiados? E minha esposa disse para esperarem aqui por ela?" O velho confirmou com um aceno e explicou que a condessa havia mostrado misericórdia quando os encontraram famintos. Philip, ainda desconfiado, achava improvável que as palavras Ellen e misericórdia pudessem coexistir na mesma frase. No entanto, ao ouvir que ela mesma trouxera comida e saíra para cuidar de negócios, foi forçado a admitir, ainda que relutante, que ela realmente parecia ter mudado. Contudo, para ele, Ellen Maurice não era o tipo de pessoa que mudava com facilidade. O velho, percebendo a dúvida no olhar do conde, concluiu rapidamente que era melhor inventar outra história antes que todos acabassem mortos. Com a voz firme, declarou: "Somos apenas almas infelizes que a condessa colheu sob suas asas, senhor." Philip pensou que aquele grupo não fazia ideia de quão severa sua esposa podia ser. O velho acrescentou que, se soubesse desde o início que o homem diante dele era o marido da condessa, teria se curvado imediatamente. Mas, como o conde não se identificara, haviam zombado e sido grosseiros. Baixou a cabeça, arrependido, tentando justificar-se. "Achamos que o senhor era um impostor", completou. Philip, é claro, não os perdoou de imediato. Mas, em consideração a Ellen, havia espaço para reflexão. Foi então que um segundo grupo apareceu. Eram bandidos, e pela aparência brutal, até mesmo Blank, o cão, começou a rosnar, sentindo a ameaça. Os recém-chegados zombaram dos refugiados. "Bastou sairmos da floresta por uns dias e os mendigos já se instalaram aqui?" Philip reconheceu imediatamente que aquele era o verdadeiro grupo de criminosos que vinha causando problemas nas redondezas. "Vocês são os bandidos que vêm atormentando esta região", declarou o conde. "Bandidos, não. Chamem-nos de senhores ladrões." Zombaram, rindo com arrogância. "Coloquem tudo que têm para fora." Exigiram, apontando suas armas. Foi nesse instante que Philip teve certeza: os refugiados falavam a verdade. Decidido a puni-los, empunhou sua espada com confiança e investiu contra o primeiro ladrão. O ataque foi rápido e preciso. Usando não só a espada, mas também socos e chutes, derrubou um dos homens com uma joelhada no nariz. Depois, avançou sobre o próximo, a ponta da lâmina encostando em sua garganta. Os refugiados, ajoelhados, assistiam à cena com olhos arregalados de admiração. Em poucos minutos, todos os ladrões estavam estendidos no chão, vencidos pela força do conde Maurice. "Amarrem-nos", ordenou Philip, seco. O velho e seus homens obedeceram sem hesitar, prendendo os verdadeiros criminosos. Quando tudo terminou, olharam para os corpos imobilizados com uma expressão de alívio e dever cumprido. Philip, então, virou-se e perguntou: "Quando ele prometeu voltar?" "Dentro de 1 hora", respondeu o velho. "Droga! Se ela vir isso, estou perdido", murmurou o conde, preocupado. Aproximando-se do velho, fez um pedido direto: "Não digam à condessa que estive aqui. Deixem que pense que esses bandidos foram capturados por vocês. Não me mencionem de forma alguma."
Para reforçar o pedido, propôs reconhecer oficialmente o feito dos refugiados e até emitir um certificado de residência. O velho, em êxtase, aceitou imediatamente. Só tem uma condição, repetiu Philip. Ele não pode saber que estive aqui. Nunca ouvimos falar do senhor, respondeu o velho prontamente. Com a sensação de missão cumprida, Philip afastou-se do local com seu fiel cão, Blank. Se ninguém contasse, Ellen jamais saberia o que ele havia feito. Mas, quem sabe, se um dia ela descobrisse, talvez o admirasse, talvez o olhasse de um jeito diferente. Enquanto refletia sobre essa possibilidade, o conde permaneceu por alguns minutos na saída da caverna, sob o olhar espantado dos refugiados. No fundo, ainda hesitava. E se ela descobrisse? No fim, tomou a decisão mais prudente: manter segredo. Os refugiados, em coro, garantiram. Nunca vimos o conde. Poucos minutos depois, ele desapareceu na escuridão. Ellen retornou ao acampamento e imediatamente percebeu que algo havia mudado. A atmosfera parecia estranha e, ao olhar ao redor, notou que, além dos refugiados que deixara para trás, agora havia um grupo de homens amarrados no chão. Quem são esses? O que aconteceu aqui? Perguntou surpresa. O velho se adiantou e explicou que, enquanto se preparavam para comer, haviam sido atacados por um grupo de bandidos. Como estavam apenas defendendo a própria sobrevivência, foram forçados a lutar. Segundo ele, os homens amarrados eram os verdadeiros ladrões. Ellen achou tudo aquilo muito estranho. Mesmo derrotados, os bandidos permaneciam sentados, de cabeça baixa, como se algo os incomodasse além da derrota. O velho, representando os refugiados, pediu permissão à condessa para permanecerem na propriedade como residentes honestos. Ellen, embora pessoalmente não fosse contra, sabia que Philip provavelmente não aceitaria com facilidade. Disse que havia enviado um mensageiro ao conde e que os informaria assim que obtivesse resposta. No entanto, para sua surpresa, o cavaleiro retornou muito mais rápido do que ela esperava, e não estava sozinho. O que houve? Por que tantos carros? Questionou, confusa. O mensageiro, igualmente surpreso, respondeu que também não sabia. Quando chegou à propriedade, tudo já estava pronto. O conde até enviará veículos-prisão para o transporte dos criminosos. Isso foi conveniente, comentou Ellen, intrigada. Será que Philip tinha habilidades ocultas? Logo, todos os carros, os refugiados e os bandidos foram levados à propriedade Maurice. Quando Mild desceu da carruagem, Philip se aproximou e espiou o interior, encontrando a esposa adormecida. Ordenou aos cavaleiros que não a acordassem. Eu mesmo vou carregá-la, disse com firmeza. Com cuidado, pegou Ellen nos braços. Ao sentir o calor do corpo dele, ela se aconchegou naturalmente, ainda sorrindo em meio ao sono. O conde a levou suavemente até os aposentos e, ao deitá-la na cama, acariciou seus cabelos. Mas, de repente, ela o puxou para perto, impedindo que ele saísse. Não vá, o murmurou, beijando-o inesperadamente. Surpreso, Philip perguntou. Você quer que eu fique aqui esta noite? Sim, é isso mesmo, respondeu ela, beijando novamente. Os beijos se tornaram mais intensos. Ellen passou os dedos pelo pescoço do conde, provocando-lhe um arrepio. O sorriso nos lábios dela revelava que era exatamente aquilo que desejava. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte e o céu estava limpo. Ellen despertou com a luz entrando pelas janelas, mas sentiu um certo desconforto. Ao se mexer, percebeu, com espanto, que estava completamente nua sob o cobertor. Lentamente, virou-se e viu Philip ao seu lado, também coberto. Ela gritou. Philip acordou assustado. O que aconteceu? Perguntou, ainda confuso. Instintivamente, Ellen o empurrou com força. O conde caiu no chão ao lado da cama, completamente atônito. Espera aí! Disse ele, levantando as mãos em sinal de paz. Sou eu, Philip. Levantando-se do chão, tentou se explicar, mas Ellen, em choque, questionou. Como pode alguém incomodar uma mulher enquanto ela dorme?
mesmo sendo o próprio marido. Ela o acusou de tê-la assediado, cobrindo-se rapidamente com o cobertor. Philip, abalado, respondeu: Você me seduziu. Foi você quem me beijou. Isso não é a primeira vez que acontece. Até quando isso vai continuar? As palavras e a expressão sincera no rosto do conde começaram a mexer com ele. Pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de que talvez tivesse sido mesmo ela. Philip, então, explicou o que a havia trazido para casa depois que ela adormeceu na carruagem. Contou que, ao vê-la dormir tão serena, sentiu vontade de beijá-la. E que ela havia correspondido. Desabafou. Primeiro você me beija, depois diz que me quer. E agora isso. Sua voz vacilava. O conde estava emocionalmente abalado. Helen, por sua vez, ficou atordoada com a mistura de emoções, com o que fizera, e com tudo o que estava sentindo. Philip, cabisbaixo, desculpou-se por ter interpretado as palavras e ações dela como consentimento. Depois, sem esperar resposta, saiu lentamente do quarto da condessa. Quando a porta se fechou atrás de Philip, Helen sentiu um peso inesperado na consciência. No fundo, sabia que fora ela quem o havia seduzido, e ele apenas cedeu. Achava-se insensata por pensar naquilo, mas não conseguia evitar a pergunta: se Philip realmente não gostava dela, por que se entregará daquela forma? Tudo havia sido intenso. Apaixonado. Ela ainda sentiu o efeito da noite passada em cada célula do seu corpo. E isso parecia perigoso. Se continuasse assim, pensava, poderia acabar se deixando levar, e isso não podia acontecer. Havia tantas coisas a resolver. A melhor estratégia seria evitar Philip por um tempo. Depois de se banhar e tentar se recompor da noite agitada, saiu para o lado de fora. Mild se aproximou discretamente. Madame, como está se sentindo? Perguntou, observando-a com atenção. Ele encorou sem entender o motivo exato da pergunta. Limitou-se a dizer que estava tudo bem. Em seguida, perguntou sobre o paradeiro do Sr. Poulter e dos outros. Mild informou que havia um prédio vazio na floresta, e que o conde ordenara que todos ficassem alojados ali por enquanto. Vendo que tudo estava sob controle, a condessa solicitou que preparassem a carruagem. Precisava retornar à cidade. Logo tudo estava pronto, e Helen Maurice partiu em direção a seus compromissos. Quando chegou ao prédio onde pretendia montar a oficina de velas, desceu da carruagem com passos firmes. O imóvel era antigo, mas com algumas reformas poderia funcionar perfeitamente. Decidida, Helen pensou que venderia outras propriedades, o que lhe garantiria verba suficiente para alugar aquele espaço por pelo menos um ano. Entretanto, ao chegar, o corretor, que havia contratado antes de toda a reviravolta com os refugiados, veio ao seu encontro com ar constrangido. Pediu desculpas, explicando que o proprietário mudara de ideia e agora queria vender, não mais alugar. Helen comentou que pretendia morar ali e adquirir o imóvel no futuro, mas o homem explicou que o dono exigia uma venda imediata. Sem se abalar, ela pediu para conversar pessoalmente com o proprietário. Foi levada para dentro, onde lhe serviram chá enquanto esperava. Após alguns minutos, a porta se abriu novamente, mas quem apareceu foi o próprio corretor, de novo. Desculpe-me, madame, o proprietário está ocupado no trabalho. Trabalho? Que tipo de trabalho? Perguntou Helen, pousando a xícara com firmeza no pires. O homem respondeu que o dono era florista. A condessa ergueu uma sobrancelha, indignada, e mandou um recado simples. Diga a ele que, se não vier, talvez as leis tributárias da cidade precisem de ajustes. Meia hora depois, finalmente apareceu. Um homem alto, loiro, de óculos, e visivelmente relutante. Tentei evitar esse encontro pelo seu próprio bem-estar, disse ele, sem sequer olhá-la. Mas aqui estou, como você queria. Helen mal teve tempo de reagir. O homem perguntou, com provocação. Teria coragem de dizer tudo na minha cara? Enquanto ele falava, a condessa só pensava em como havia homens bonitos no mundo. Ainda é tão arrogante, e bonito, quanto antes, comentou o florista, sentando-se à sua frente.
Ela ficou surpresa por ele parecer conhecê-la. Só então, o homem a olhou diretamente e confirmou. É claro que eu conheço. Ellen. O modo como pronunciou seu nome fez com que ela estremecesse. Logo se corrigiu, chamando-a de Condessa Maurice, de maneira formal. Ellen, confusa, perguntou-se se deveria mesmo conhecê-lo. Ele comentou que fazia muito tempo desde que se viam e que ela parecia incrivelmente calma. Você realmente se esqueceu de mim? Perguntou, quase incrédulo. Internamente, Ellen culpou a si mesma. O que mais a Ellen do passado aprontou? O homem sorriu, não acreditando que fosse possível ela ter se esquecido dele. Eu não me lembro de você, admitiu, com honestidade. As palavras o atingiram como um golpe. Sua boca se entreabriu, chocado. Nesse instante, o corretor retornou e os convidou a sentarem-se no sofá para discutir os termos do aluguel. Ellen foi direta. Agora que o proprietário finalmente aparecerá, queria discutir a proposta. Propôs alugar o prédio por 1 ano com intenção de compra futura pelo valor integral. Mas o homem parecia não escutar nada. Permanecia mergulhado em seus próprios pensamentos, tentando entender como aquilo podia ser real. Com naturalidade, a condessa colocou os documentos sobre a mesa e perguntou se sua proposta era absurda. O florista fez sinal para que o corretor se retirasse da sala e aguardasse do lado de fora. Então Ellen se virou para Mild. Você conhece esse homem? Perguntou baixinho. O cavaleiro apenas balançou a cabeça, sinalizando que não. Tudo bem, Mild. Pode ficar, disse. Depois, voltou-se para o estranho à sua frente. Agora me diga, como você consegue ser tão indiferente assim? O homem suspirou. Madame. Ellen Bede Renoir. Ellen se sobressaltou ao ouvir seu nome de solteira. Antes que pudesse perguntar como ele sabia disso, ele prosseguiu. Fui sincera ao dizer que não me lembro de você. Qual o problema em eu ter dito meu nome? O homem, claramente afetado, finalmente se apresentou. Alexander Zapiro Bourbon, disse com solenidade. Ao ouvir o nome Bourbon, Ellen ficou em estado de choque. Ele é da família real, pensou, estupefata. Você é mesmo cruel. Nem me chama mais Yara, disse o homem, visivelmente magoado. Havia amargura na voz dele. Será que ela realmente havia esquecido todos os sentimentos calorosos que existiram entre os dois? Ellen, confusa, franziu o senho. Que sentimentos? Para sua total indignação, o jovem loiro explicou, com um ar de decepção, que eles já haviam namorado, e até se casado. Desacreditando, Ellen olhou para Mild em busca de algum apoio ou confirmação. Mas o cavaleiro, tão perdido quanto ela, parecia não saber absolutamente nada sobre aquilo. Percebendo que ninguém acreditaria apenas em sua palavra, Alexander mostrou um anel dourado, oficial, em seu dedo. Mild imediatamente se ajoelhou, pedindo desculpas por não tê-lo reconhecido. Ele é o 7º príncipe da família Bourbon, eu o vi quando tinha 12 anos, murmurou o cavaleiro, dirigindo-se à condessa. Ellen ficou revoltada. Como Ellen Maurice havia conseguido se meter de novo em algo tão absurdo? Então esse homem não só é um conhecido, ele também foi meu marido? Recolhendo os papéis com calma, ela sugeriu que terminassem logo os negócios e deixassem as discussões do passado para depois. Você é mesmo fria, comentou Alexander, aceitando a proposta com relutância. Após algum tempo, todas as cláusulas foram discutidas e o contrato de locação foi devidamente selado. Agora sim, vamos conversar, disse ele, voltando ao assunto que o afligia. Só então percebeu que nem havia lido o contrato antes de carimbar o selo real, mas Ellen já havia guardado os documentos com um leve sorriso nos lábios. Tudo bem, eu leio de novo depois e pago em dia, Argy, disse ele, com um sorriso encantador. Alexander congelou. Estava prestes a pegar os papéis de volta, mas ficou completamente hipnotizado pelo sorriso dela. Tudo bem, deixa para lá, pensou. Na verdade, até cogitava vender o prédio antes que a situação piorasse. A observação chamou a atenção de Ellen. Será que ele sabe de algo? Pensou,
mas preferiu não comentar nada. Essa foi a primeira vez que você me agradeceu, disse Alexander, ainda visivelmente encantado. Ellen respondeu que, graças a ele, conseguiria agilizar seus negócios. Ao notar que ela usava o termo seus negócios, o príncipe compreendeu que o conde não estava envolvido em nada daquilo. Diante da confirmação dela, Alexander esboçou um sorriso irônico. Pelo visto, dessa vez o divórcio é inevitável. Foi estranho para Ellen ouvir aquilo, principalmente vindo de alguém que, até então, acreditava não conhecer. Agora você pode se casar comigo, disse ele, confiante. Ellen ficou sem reação. Que absurdo é esse? Por que eu me casaria com você? Casada ou divorciada, tanto faz. Eu te amo, declarou Alexander, corando ao encará-la nos olhos. Assustada com a ousadia, Ellen levantou-se, anunciando que, como o contrato estava assinado, ela iria embora. Mas Alexander não queria deixá-la partir tão facilmente. Espere! Disse, segurando sua mão com força. Ellen gritou, surpresa com a atitude. Ele apertava demais. Alteza, isso já passou dos limites, advertiu Mild, colocando-se entre eles para protegê-la. A sequência que se seguiu foi rápida demais. Alexander, exaltado, gritou para que Mild não interferisse, e então deu-lhe um tapa no rosto. O cavaleiro ficou estático, com a bochecha avermelhada, encarando o príncipe em silêncio. Furiosa, ele não hesitou. Deu um chute forte no joelho de Alexander, que caiu se contorcendo de dor. Como ousa levantar a mão contra o meu cavaleiro? Madame, por favor, acalme-se, ele é um príncipe da família Bourbon, sussurrou Mild, aflito. Ellen percebeu que havia agido por impulso, mas defendeu-se. Se ele não tivesse me agarrado daquele jeito, nada disso teria acontecido. Repetiu que estava indo embora, ignorando os apelos do príncipe. Ao sair da sala com Mild, virou-se por um instante. Se quiser causar um escândalo, trate disso com o meu marido. Do lado de fora, Alexander apenas observou enquanto ela subia na carruagem, sem sequer olhar para trás. Que homem irritante, pensou Ellen, ainda indignada. Talvez eu devesse ter sido mais contida, talvez. Enquanto isso, na propriedade Maurice, Philip estava pensativo, relembrando a noite anterior. Aquelas palavras ecoavam em sua mente. Será que ela falou sério? Será que ela realmente não é minha esposa? Ellen havia dito isso logo após o beijo, e adormecer em seguida.